Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monitoria de Algoritmos e Programação. Eu me chamo Luiz Fernando e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como implementar a busca por largura, ou melhor dizendo, BFS, utilizando a linguagem C. Esse código que eu vou estar utilizando nesse vídeo eu peguei desse site Programmix. Eu vou estar deixando o link na descrição, né, caso vocês queiram dar uma olhada lá. Então, vamos lá. Bem, para eu estar implementando a BFS, eu vou estar fazendo uso de uma estrutura de dados, além do grafo, que é de uma fila. Então, eu vou estar aqui mostrando como eu implementei ela aqui, né? E depois eu começo a explicar como funciona a BFS, né? Bem, para a gente estar utilizando nossa fila, a gente primeiro precisou criar uma struct fila, né? Que eu chamei de queue. Aqui nela a gente tem três variáveis, né? A primeira dela é a items, né? E com esse tamanho aqui, size, que eu estou definindo aqui em cima, né? Então, se eu quiser mudar, botar 30, 50, aí eu mudo aqui. E isso aqui vai ser os elementos da minha fila. Aí, em seguida, a gente tem front e here. Front vai ser, como o nome já diz, a frente da fila, né? Então, vai ser da onde os valores vão sair primeiro. E here é a traseira da fila. Então vai ser aonde os valores novos vão ser colocados, né? Então eles marcam o índice da minha fila, né? Que é esse items aqui, aonde eu vou adicionar ou remover. Se eu for adicionar, eu adiciono no índice here. Se eu for remover, eu retiro do índice front. Mais para frente isso aqui vai ficar mais claro para vocês, né? Aqui, create queue. Aqui nossa função para criar uma fila, né? Que ela faz, o que é que ela faz? Ela cria um ponteiro de fila e a gente está chamando esse ponteiro de Q e ela aloca espaço de memória do tamanho de uma fila para ele, né? Feito isso, ela seta o front como -1 e o here como -1 também, né? Justamente porque até então não tem nenhum elemento. E aí ela retorna esse endereço de memória para a gente salvar em outra variável, onde a gente chama essa função, né? A gente tem também aqui a função para checar se nossa fila está vazia, a função isEmpty. Ela recebe aqui a nossa fila, né? E o que ela faz? Ela vê, se a traseira da fila for -1, ela retorna 1. Por quê? Se o último elemento da minha fila for -1, é sinal que não tem último elemento. Então a nossa fila está vazia, ele retorna 1. Se não for -1, se for 0, por exemplo, é sinal que tem pelo menos um elemento, ele está na posição 0, né? Que aqui a gente está usando os índices de um vetor. Então começa do 0, 1, 2, 3, entendeu? Então a gente está usando o índice, não o número de elementos na fila. E aí, se for maior do que -1, ele retorna 0 porque é sinal que tem algum elemento na fila, né? Então aqui é a nossa função isEmpty. A gente tem aqui também a nossa função inQueue, que é basicamente adicionar elementos à fila. Então a gente tem aqui a nossa fila, né? Aqui, nosso ponteiro. E a gente tem aqui o value, que é o valor que a gente vai adicionar à nossa fila, né? E aí o que é que ele faz? Primeiro aqui, ele quer ver se a fila está cheia, né? Então, se a traseira da minha fila, né, o here, ele for igual ao tamanho total da minha fila -1, né? Porque como é um vetor, a gente colocou lá 40, mas então ele começa em 0 e termina em 39, né? Então por isso que é -1. Então se minha traseira já está na última posição possível da minha fila, é sinal que ela está full. Aí ele vai printar aqui pra gente que a fila está cheia, né? Se não, aí o que ele faz? Ele vê aqui se a nossa front for igual a -1, aí é sinal que a nossa fila ela tá vazia. Então ele muda o front aqui para 0, né? Porque aqui a gente adicionou um elemento e não, então nossa frente agora vai ser a 0. E ele pega a nossa traseira, incrementa 1 também, né? Porque no caso, digamos que nossa fila está vazia, a gente adicionou 1, aí a nossa frente da fila e a nossa traseira da fila vai ser a mesma posição, a posição 0, né? E aí no caso, outras vezes que eu for adicionar, a gente vai incrementando a traseira da fila, entendeu? A frente continua a mesma, por isso que ele só muda aqui a frente se no caso for -1, né? E ele pega lá no nosso
vetor que a gente tem na nossa fila, na posição da traseira, né, que agora incrementou em 1, e adiciona um novo valor. Né? Então, os nossos valores vão sempre adicionados no fundo da fila. Né? No fim da fila, melhor dizendo. E essa aqui é a nossa função em queue, que adiciona elementos na fila. A gente tem também a função de queue, né, que remove elementos da nossa fila. Ou seja, ele pega os elementos que estão na frente da fila e tira eles. Né? Bem, a gente tem aqui primeiro uma variável item, né? E já vou estar mostrando aqui para vocês para onde a gente usa ela, né? Então aqui a gente vê primeiro se a nossa fila está vazia, né? Porque se ela estiver vazia, não tem como remover elementos dela, né? Então aqui, se ela estiver vazia, eu vou printar que ela está vazia e meu item vai ser -1, porque eu não achei itens, né? Para sinalizar isso. Agora, se a fila não estiver vazia, aí o que ele faz? Ele pega o item e ele vai acessar a minha lista de itens que eu tenho na minha fila e vai pegar o item do índice correspondente à frente da fila, né? E vai salvar aqui. Então, se minha fila é 1, 2, 3, né? E o 1 é a frente da fila, aí eu vou pegar o 1 e salvar aqui em item, né? Pronto. Feito isso, eu vou pegar a frente da minha fila e aumentar em 1, porque eu já tenho aquele elemento da frente da fila, então a fila anda, né? E aí, o que é que eu faço? Isso aqui eu vou verificar para ver se eu não zerei minha fila, né? Porque digamos que, por exemplo, eu só tinha um elemento. Então, meu front é 0 e meu here é 0 também. Aí aqui eu incrementei meu front, né? Se é 0, ele ficou 1. Então, o front ficou maior do que o here. Então, é sinal que a fila ficou vazia. Eu tenho que resetar ela, que é justamente o que essa condição aqui verifica, né? Se o front for maior que o here, ele reseta a fila, né? Então, tanto o front quanto o here volta a ser -1. Né? De qualquer forma, ele retorna aqui o item que a gente acabou de remover da fila. Né? A gente tem aqui também a função printQueue, que ela percorre a nossa fila e printa ela. Né? Então, a gente começa aqui com o nosso iterador. A gente atribui a ele o nosso valor do front, né? o índice que vai estar à frente da nossa fila. A gente verifica se nossa fila está vazia. Se ela tiver, a gente printa aqui, avisando o usuário. Se não, né? Aí a gente vai dizer os elementos que estão contidos na fila. Então, a gente, um por um, a partir do front, a gente printa os elementos, né? Então, a gente começa aqui no front e vai incrementando de 1 em 1, enquanto o nosso i é menor do que a traseira da fila. Né? Então, aqui a gente printa todos os elementos nesse print aqui. O elemento na nossa fila correspondente à posição i, né? Que começa do front. E essa aqui é a função de estar mostrando a nossa fila. Né? Bem, essas são todas as funções que eu vou utilizar na estrutura de dados filas, né? Que eu vou estar utilizando aqui para implementar a busca por largura. A gente, justamente como é um grafo, a gente vai estar utilizando aquelas mesmas funções de grafo que a gente utilizou na aula sobre a implementação de um grafo utilizando lista de adjacência. Então, se você não viu, corre lá, dá uma passada, o vídeo é rapidinho, aí você vê. E a gente só modificou algumas coisinhas que eu vou estar mostrando aqui para vocês. De restante é tudo igual. A primeira delas é o seguinte: o node continua a mesma. Create node. Não, create node não, minto. Struct graph. Aqui a gente adicionou essa lista aqui, né? Por isso que aqui é um ponteiro de inteiro, é porque é uma lista. Chamado visited, que é onde a gente vai guardar, quando a gente for fazer a busca por largura, todos os nossos nós que a gente visitou. A gente vai guardar nessa lista aqui. Então, de alteração aqui, a gente tem isso, né? E cadê? Create node continua a mesma coisa. Create graph, né? A gente adiciona aqui essa linha para reservar o espaço de memória da nossa lista visited, né? Para alocar memória para ela. E depois a gente preenche ela toda com zeros. Né? E deixa eu ver o que mais. A dded continua a mesma coisa. Pronto. Então,
simplesmente essas duas alterações. Print graph também continua a mesma coisa, né? E, inclusive, né, antes de a gente entrar aí já na busca por largura, esse aqui vai ser o grafo que a gente vai estar utilizando para fazer a busca, né? Então, a gente tem aqui 6 nós, né? E aqui a gente tem as conexões que a gente tem entre eles, né? Então, o nó 0 a gente tem conexão com o nó 2 e o nó 1, o nó 1 com o 3, o 4, o 2 e o 0, o 2 com o 4, 1 e o 0 e assim sucessivamente, né? Então, vamos lá. Essa parte aqui na main, ela simplesmente é responsável por criar e mostrar o grafo. A nossa busca por largura é justamente essa funçãozinha aqui, onde a gente passa o grafo e a gente passa o nosso nó que a gente quer começar a busca, né? Que a gente vai começar a partir de um nó, né? Então, a busca por largura, como vocês já devem ter visto na aula teórica, ela é basicamente, eu vou olhar todos os nós filhos do nó de onde eu comecei. Depois que eu olhar todos eles, eu vou para um desses nós filhos e vou olhar também todos os nós filhos dele, né? Se eu não encontrar nada, eu volto e vou fazendo isso sucessivamente, né? Então, vamos aqui para a função. A gente passa aqui o grafo e o nosso nó inicial, né? E a primeira coisa que a gente faz é criar a nossa fila, né? Como eu já expliquei lá na função createQueue. Então, a gente cria ela e atribui a variável q. E depois, a gente já começa aqui adicionando a lista de visitados, né? No nosso gráfico lá, que eu tinha mostrado. Na posição correspondente ao nó, que a gente mandou aqui como nó inicial, a gente coloca como 1, porque a gente está sinalizando que aquele nó já foi visitado, né? Que posteriormente a gente vai estar verificando isso. E aí a gente adiciona a ele a nossa fila, né? Utilizando aqui a função enqueue, como eu tinha mostrado para vocês. Porque a nossa fila, ela vai gerenciar qual nó a gente vai estar olhando naquele momento, os nossos filhos, né? E aí ela vai estar meio que administrando isso. Então, como a gente começou, digamos que a gente começa aqui pelo nó 0. A gente vai estar adicionando aqui a fila, o nó 0. E a gente vai estar olhando posteriormente os nossos filhos dele, né? Tá. E aí a gente entra aqui nesse while, que é onde a magia acontece. Primeiro, ele continua nisso enquanto a fila ela não está vazia, né? Lembrando que isEmpty retorna 1 quando a nossa fila está vazia. Então, como aqui está negando, ele vai ficar nesse while enquanto a nossa fila não estiver vazia, né? E aí, primeiro, ele printa a nossa fila, né? Ele usa aqui essa funçãozinha aqui que eu tinha mostrado para vocês. Cadê ela? PrintQueue, né? E aí ele printa aqui nesse formato. Cadê? Deixa eu voltar aqui. E aí, o que ele faz aqui agora? Ele pega essa variável aqui, do tipo inteiro currentVertex, que é o nó que a gente vai estar atualmente verificando, e a gente usa um dequeue. Então a gente remove aqui da nossa fila o valor que está na frente da fila, né? Que como nesse momento aqui ela só vai ter 1, então a gente vai remover o 0, né? Que foi o que a gente acabou de adicionar, e currentVertex vai receber ele, né? E aqui a gente vai printar, né? Visited, então seria essa parte aqui, né? Sinalizando que o vértice 0 ele foi visitado, né? E ele printa aqui depois desse print aqui da queue, que é justamente essa parte aqui, ó. A parte do começo. Tá. E aí o que é que ele faz? Ele vai pegar o nosso valor atual, vai lá no nosso gráfico, na nossa lista de adjacência. Lembrando que a lista de adjacência ela guarda todos esses valores aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E por sua vez possuem os nós que eles têm conexão, né? O 0 possui o 2, possui o 1, o 1 possui o 3, que encaminha para o 4, para o 2, para o 0, e assim sucessivamente, né? Então ele pega aqui o correspondente ao 0, né? Que foi o nosso current aqui, que no caso seria isso, né? Ele pega isso aqui e ele adiciona a temp, né? Essa variável aqui que é do tipo ponteiro de nó. E aí ele entra nesse while aqui. Enquanto temp, ou seja,
enquanto o tempo não for null. Né? Enquanto tiver alguma coisa em tempo, ele vai ficar nesse while aqui. Né? Porque lembrando que quando, por exemplo, ele vai percorrer esse, e chega uma hora que vai virar null e aí ele sai. Né? Então tá. Aí aqui a gente tem nossa variável aqui do nó adjacente, né? Que vai receber o temp.vertex, ou seja, o valor do nó do temp, né? Que aí no caso aqui vai ser primeiro o quê? 2, que a gente está no zero, né? Nesse momento, né? Então ele vai receber 2 e ele vai ver no meu grafo, né? Lá na lista dos visitados, que até então só tava o 0, né? É que aí, se você estiver se lembrando, é 2. O 2 for visitado, ou seja, se ele for igual a 0, é sinal que ele não foi visitado, né? Então, se ele já foi visitado, ele simplesmente vai de next, né? O temp vai assumir o próximo. Se ele não foi, aí ele coloca como visitado e ele remove da minha fila. Né? Na verdade, minto. Ele não remove, ele adiciona na minha fila o vértice que a gente está verificando agora. Por quê? Depois que a gente verificar todos os valores que o 0 tem conexão, no caso 2 e 1, o próximo vai ser justamente o 2. Entendeu? Por isso, se vocês olharem aqui, ele visita o 0 e aí depois ele visita o 2. E o 2, por sua vez, ele tem conexão aqui com esses valores, né? A gente já chega lá. E aí, ele adiciona na nossa fila o 2 e depois ele avança para o próximo, que seria, no caso, o 1. Né? Então, até esse momento aqui, aí o que ele fez? Né? Ele foi no 0, colocou o 0 como visitado e aí depois ele avançou. Aí ele viu que no 0 continha o 2 e o 1. Então ele foi visitar o 2 depois. Aí no 2, a gente pode olhar aqui que o 2 tem conexão com o 4, o 1 e o 0. Né? Aí então a gente coloca... a gente vai colocar que os próximos que a gente vai visitar vai ser o 1 e o 4. Porque o 0 a gente já visitou, ele está marcado lá como visitado. Né? E aí, o 1 ele está aqui na frente do 4 porque o 1 ele já tinha sido colocado na fila antes, quando a gente estava no 0. E aí ele vai repetindo esse processo, né? Até a hora que ele percorre todos os elementos, né? Então aqui a gente tem que ele visitou primeiro o 0, depois o 2, depois o 1, depois o 4, depois o 3. Né? Então assim a gente visitou todos os elementos, né? Do nosso grafo que tem conexões entre si. Porque se um elemento ele estiver ilhado, não tem como a gente acessar ele. E essa é a implementação do busca por largura, o BFS, né? Utilizando a linguagem C. Espero que tenha lhe ajudado. Né? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato com a gente, que a gente vai estar te auxiliando. Né? Até a próxima!